Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que é, no mínimo, fascinante. Ele não se apresenta como uma simples ficção, sabe? Mas sim como uma parábola, uma espécie de guia para o nosso tempo. A obra detalha 9 visões espirituais que seriam, olha só, cruciais para o próximo passo na evolução da humanidade. É uma jornada que promete nada menos que uma transformação em escala global. Então, vamos entrar de cabeça nessa história. Tudo começa com os boatos lá no Peru sobre um manuscrito antiquíssimo que prevê uma transformação espiritual gigantesca para a humanidade. Uma mudança tão, mas tão profunda que estaria programada para acontecer nas próximas décadas. E olha, não estamos falando de um documento antigo qualquer, não. Segundo a história, o que está escrito ali é tão potente que tanto o governo quanto a igreja estariam assim desesperados para que ele desapareça. Isso acaba criando uma verdadeira corrida contra o tempo para descobrir essas verdades antes que elas sumam para sempre. Ok, mas como essa transformação toda começaria? De acordo com o manuscrito, não é com um grande evento, um estrondo, não. Começa com algo bem mais sutil. Um despertar interno, um sentimento pessoal e silencioso que, aos poucos, começa a se espalhar. Tudo começa com aquela sensação que muita gente conhece. Uma insatisfação, sabe? Aquela pulga atrás da orelha de que a vida tem que ser mais do que só sobreviver materialmente e seguir a rotina. E é a partir dessa inquietação que a gente começa a notar as sincronicidades, aquelas coincidências que são perfeitas demais para serem só acaso. E essa segunda visão é genial porque ela coloca essa nossa inquietação pessoal num contexto histórico muito, mas muito maior. Ela basicamente diz que a gente está no ponto final de uma jornada de 1000 anos. 1000 anos em que a preocupação com a segurança material nos distraiu das perguntas mais importantes da vida. E agora? Bom, agora a gente está finalmente acordando dessa longa distração. Então, tá. Depois que esse despertar começa, o que a gente descobre sobre o mundo? Bom, é aqui que, segundo o manuscrito, a nossa percepção da realidade começa a virar de cabeça para baixo. A terceira visão propõe uma mudança radical na forma como a gente enxerga tudo. A ideia é começar a ver o mundo não como matéria sólida, parada, mas como pura energia. Uma energia viva, dinâmica, que forma e que irradia de todas as coisas. E o mais legal é que o manuscrito sugere um método bem prático. Tudo começa com uma apreciação profunda da beleza, que funciona como uma espécie de termômetro, indicando quão perto se está de perceber essa energia. Ao focar na beleza única de algo, a percepção pode mudar, revelando esse campo de energia ao redor. E isso nos leva a um ponto super importante sobre as nossas relações. A quarta visão diz que, basicamente, a gente compete por energia. Quando nos sentimos para baixo, esgotados, tentamos inconscientemente sugar a energia dos outros. E isso gera todo tipo de conflito. Mas aí vem a quinta visão e revela a solução. Em vez de pegar a energia do outro, a gente pode se conectar direto na fonte universal de energia e se preencher por dentro. Beleza, entender o universo como energia é uma coisa. Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso para viver de um jeito diferente? As próximas visões são um guia para essa tal de evolução consciente. A sexta visão nos convida a reexaminar nosso passado. Mas não como vítimas, sabe? E sim como detetives procurando um propósito maior, uma razão espiritual para as experiências que a gente viveu. Ao encarar as dinâmicas da nossa família como um quebra-cabeça espiritual, a gente consegue ir além das velhas feridas. O objetivo é entender os padrões de controle de energia que rolam ali para descobrir a nossa missão de vida, aquilo que só a gente veio cumprir. E quando esse propósito fica claro, nossa intuição se torna tipo uma bússola super precisa. A gente aprende a confiar no fluxo das coincidências, sabendo que a pessoa certa ou a resposta que a gente precisa vai aparecer bem na hora, exatamente quando for necessária para o nosso próximo passo. Isso simplesmente transforma todos os relacionamentos. Em vez de um drenar o outro, as interações passam a ser sobre construir um ao outro. Ao enviar energia para as pessoas, a gente ajuda elas a se conectarem com suas verdades mais profundas, e isso acaba acelerando o crescimento espiritual de todo mundo. Certo. Então, se um número considerável de pessoas começar a viver com base nessas visões, para onde tudo isso leva? A nona visão pinta um quadro, assim, surpreendente do futuro da humanidade. A profecia descreve um mundo onde o objetivo da vida muda completamente. Sai do ganho material e vai para a evolução espiritual consciente. Uma sociedade onde as nossas necessidades básicas são atendidas de forma automática, liberando a humanidade para focar no seu desenvolvimento interior. E esse número, mais de 500 anos, tem um motivo.
Essa seria a idade das árvores nas florestas onde o manuscrito prevê que os humanos vão viver. A ideia é que essas florestas antigas têm um campo de energia tão poderoso que a gente pode absorver essa energia para acelerar a nossa própria evolução. Então, o ponto crucial é este. Essa visão toda não é só sobre um estilo de vida melhor ou mais tranquilo. É sobre cumprir o que o manuscrito afirma ser o verdadeiro propósito da nossa existência. A própria cultura se alinha com o processo de evoluir. A nona visão nos dá um vislumbre de um mundo onde o nosso potencial mais alto é realizado. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? O que seria preciso para a gente sair de onde estamos hoje e chegar num futuro tão transformado? A resposta, segundo essa profecia, está dentro de cada um de nós.